Olá, irmãos, a paz do Senhor, alegria estar com os irmãos mais uma vez nesta manhã para a realização dessa escola bíblica dominical, glorificando a Deus por essa grande oportunidade. Hoje, para realizarmos aqui a lição de número 6 desse primeiro trimestre de 2022 e estudando aqui a palavra com o tema A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia, como aquilo que nos conduz, nos dirige e nos dá a direção para o nosso viver. O salmista expressa muito bem isso quando nós temos registrado aqui no nosso texto áureo essa expressão maravilhosa do registro do Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Alguém usa dizer que essa expressão está ligada à questão como se comparássemos ao farol de um veículo, né? Farol baixo e farol alto. Lâmpada para os meus pés nos mostra o que está próximo, mas também tem poder para mostrar aquilo que está além, porque Deus vê o que está atrás do monte, aquilo que nós não conseguimos ver, o nosso Deus, Ele vê. Nós temos a verdade prática que diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçado nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Hoje vamos aprender sobre essa importante palavra, questão da sabedoria, questão da prudência, o que é ser sábio, né? Qual é a diferença da inteligência pela sabedoria, né? Tem a sagacidade, né? O Satanás sabemos que ele é sagaz, o nosso Deus é sábio. Então, muita coisa boa Deus tem para nós nesta manhã. Nós vamos falar muito aqui relacionado ao Salmo 119, pois é o salmo que tem por base aqui da lição, né? Faz parte da nossa leitura bíblica em classe desta semana. E algumas informações do Salmo 119. É composto de 176 versos, dividido em grupos de 8 versos, né? Formando aí um total de 22 grupos. E nós observamos, creio que você que leitor da Bíblia já observou e às vezes não entendeu o porquê daquelas palavras que aparecem no Salmo 119. Antes do primeiro versículo, né? O primeiro verso, nós vamos encontrar a palavra, por exemplo, Aleph. E depois de 8 versículos vai aparecer uma palavra. Essa palavra ou essas palavras elas são os nomes do alfabeto hebraico. Por isso que aparecem essas palavras no Salmo 119. Mas com certeza muita coisa boa Deus tem para nós através desta palavra nesta manhã. Eu espero que você seja ricamente abençoado, que esta palavra possa alcançar guarida no seu coração. Já quero aqui te incentivar a ler a palavra, em especial o livro de Provérbios, onde nós estaremos tomando tantos textos para demonstrar o quanto é importante a sabedoria. E seria muito bom, são 38 versos, 38 capítulos, né, de Provérbios, que traz um ensino maravilhoso sobre a sabedoria, sobre a prudência. E seria muito bom se você pegar aí o mês que tem 31 dias, você lendo um por dia, você lê todo o livro de Provérbios no mês, e será realmente uma bênção para a sua vida. Prosseguindo a nossa introdução, diz assim: a Bíblia, quando obedecida, chama a sua atenção para essa expressão, a Bíblia quando obedecida. Eu não sei se os irmãos já pararam para perceber, mas as promessas de Deus, a maioria de suas promessas, elas são promessas condicionais. Elas são condicionadas à obediência. Deus chama Josué, que substitui ou dá prosseguimento ao trabalho de Moisés, e Deus faz promessas para Josué, mas Deus diz para ele: se tu tiveres o cuidado de fazer tudo conforme ordenei meu servo Moisés, e não te desviar nem para a direita nem para a esquerda. É a condição que Deus te colocou. Aí vem a promessa: eu serei contigo. Então, veja bem, a Bíblia, quando obedecida, obedecer é o abecedário de Deus, o abecedário de Deus é obedecer, torna-se, olha o que acontece, torna-se um verdadeiro guia para a vida do cristão. Quando se obedece a palavra, ela torna-se um verdadeiro guia para a vida do cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida eterna. João capítulo 5, 39. Eu até tenho uma visão um pouquinho diferente desse João 5, 39, porque lá Jesus diz: examinais as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Eu vejo esse texto muitas das vezes como uma repreensão aos judeus que, por examinar as Escrituras, entendiam que com isso estava salvo. Mas o simples exame das Escrituras não nos dá direito de salvação. O simples exame não, mas a prática sim. E então, o que Jesus estava dizendo: olha, se vocês examinassem mesmo as Escrituras, vocês entenderiam que elas testificam de mim.
E eles cuidavam de estarem salvos só porque examinavam as Escrituras, mas não acreditavam, não aceitavam o Salvador. Então deixo aqui essa observação, isso é uma observação minha, uma interpretação que eu tenho acerca desse versículo. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz para veredas ou para a vereda da salvação. Tiago 1:21, transforma a nossa natureza. Aquele indivíduo que vivia na mentira, ele deixa de mentir. Aquele que vivia no engano, deixa de praticar o engano. Aquele que andava sem procurar a direção de Deus, passa a procurar a direção de Deus. É isso que Tiago expressa aqui neste versículo 21 da sua primeira epístola. Nesta lição, veremos que as Escrituras é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Volta a expressão alicerce, Mateus capítulo 7, do 24. Aí adiante você vai encontrar até o 34, 35, Jesus falando sobre os dois alicerces. E cabe a nós edificar a nossa vida sobre um alicerce firme. E nós vamos aprender depois dessa lição quem é o alicerce, qual é a construção e com certeza será uma bênção para nossas vidas nesta manhã. O nosso primeiro tópico da lição vai nos trazer sobre o assunto seguinte: a Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada, a única, certo? Não substitua a Bíblia por livro nenhum. Mas é o teólogo fulano, é muito famoso, mas os seus livros não podem substituir a Bíblia, porque os seus livros contêm a palavra, os seus livros não é a palavra. Não vamos trocar a palavra por livros que contêm a palavra. Eles podem lhe ajudar, como nós temos várias Bíblias aí, no caso, vários escritos, né, com traduções diferenciadas, umas que seguem a linha do canon, que não foge o princípio da inspiração da palavra, outras temos que ter cuidado porque já estão alterando a palavra, então isso é muito perigoso. Mas se é uma Bíblia que segue os preceitos, que não altera a palavra, que usa apenas um palavreado um pouco mais compreensível, isso vai te ajudar a entender melhor as Escrituras, né? A Nova Almeida Corrigida e várias versões que tem aí, que nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerce sobre a rocha. A casa está com alicerce sobre a rocha, com Mateus 7, 24. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida, a nossa vida. Ela precisa estar sobre um alicerce verdadeiro, sobre um alicerce forte, que é a rocha. E quem é a rocha? Cristo Jesus. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um desígnio ou um destino glorioso, melhor dizendo, conforme João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que destino glorioso, a vida eterna, ao lado do nosso Deus para todo sempre. O próprio Cristo é a rocha, ele é a rocha. Pedro fala dele em Atos capítulo 4, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. João 6,68, nós encontramos Jesus trazendo um discurso bem pesado, bem duro. A multidão abandonou Jesus e Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vós quereis também me deixar? E Pedro vai dizer: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna. Louvado seja Deus, o nosso Jesus tem palavra de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem está estruturado em Cristo e na palavra, as crises desta vida, a eternidade, nada poderá abalar esta pessoa, porque ela está alicerçada em uma rocha firme, em uma rocha inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ressaltar aqui, ainda no Salmo 119, verso 11, que o salmista vai dizer: escondi a sua palavra no meu coração. Olha que coisa linda, para não pecar contra ti.
guardei, algumas traduções trazem, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. O segundo parágrafo da nossa lição vai falar, a palavra de Deus é luz. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, verso 105, lemos no nosso texto áureo. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro, segundo Pedro capítulo 19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, João 8:12. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, Efésios capítulo 5, versículo 8, isto é, afastado das práticas ou da prática do pecado. Todas as vezes que praticamos o pecado, nós estamos na escuridão. A palavra de Deus diz que se alguém pratica o pecado, este tal não é filho de Deus, porque o pecado, ele é originário do próprio Satanás. A única coisa que Satanás tem a autoria é a mentira. A mentira, a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. E automaticamente, com a mentira, ele quer nos conduzir ao pecado. Quando nós vemos lá os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram, e quando Satanás incorporado em uma serpente, ele vai falar com Eva para induzi-la ao pecado, qual o material que Satanás vai usar? Da mentira. Deus havia dito, olha, não coma, que quando se comer certamente morrerás. Essa é a verdade de Deus. Porém, Satanás diz, não é assim. Se comer, certamente não morrerá. Aí vem a mentira. Mas Deus não quer que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus, e tal. Com a mentira, induziu Eva a pecar. Então, quem comete a mentira é servo do pecado e não está em Deus. Não está em Deus. Então, prosseguindo aqui, é importante nós entendermos isto, que a palavra de Deus é luz. E nós temos exemplo, por exemplo, o chamado de Abrão, que depois passou a chamar-se Abraão. Abraão foi chamado para Deus. Deixa a tua parentela, a tua terra, a tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Porém, Deus não mostrou a terra. Mas Abraão partiu, tá certo? E isto mostra que Abraão tinha Deus no comando. E quando nós temos a palavra de Deus como luz, nós temos Deus no comando. Não abramos mão de que Deus esteja sempre no comando da nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor, em Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o que é o temor do Senhor? O mesmo livro de Provérbios responde, o temor do Senhor é o afastar-se do mal, né? É o aborrecer o mal, é não praticar o mal. Este é o temor do Senhor e a Bíblia orienta a andar nele. Parágrafo 3 da nossa lição, a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Nós temos aprendido acerca das solas da reforma protestante, de sola escritura, quer dizer, só as escrituras, sola Cristo, só Cristo, que são ali as 5 expressões latinas, né, que fazem parte da reforma protestante. E toda a palavra de Deus vai testificar sobre essas solas. Sola Escritura, sola Cristo, sola Deus da glória, quer dizer, só a Deus da glória, sola fide, sola fé. Então, é muito importante, nós temos aprendido isso também no decorrer deste trimestre. Louvado seja Deus. A Bíblia difere de outros livros, porque seus ensinos são fidedignos, fiéis e confiáveis, não erram e não falham, conforme João 10:35. Deste modo, o texto bíblico permanece inalterado, conforme Marcos capítulo 13, versículo 31. Por consequente, os princípios bíblicos têm aplicações hoje,
assim como tiveram antigamente. Isaías 55:11. Os padrões da ética e da moral cristão não sofrem mudanças. 1 Pedro 1:20. Pedro, ele traz a expressão acerca da palavra de Deus e diz que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça, para instruir, né, para ensinar. Então, esta palavra continua com essa mesma importância. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Qual é a fonte da autoridade da Bíblia? O Espírito Santo, o nosso Deus, é a fonte de autoridade da palavra de Deus. Mateus 5:18. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas, conforme Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Tiago, ele descreve no capítulo 1 do seu livro, da sua epístola, né, o versículo de número 17, em Deus não tem mudança nem sombra de variação. O nosso Deus, ele não muda, o nosso Deus permanece o mesmo sempre. Assim, a sinopse desse texto, né, desse primeiro tópico, sinopse do capítulo tópico 1, diz o seguinte: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. E é nessa palavra que a nossa vida precisa estar alicerçada. A vida do cristão tem que estar alicerçada na palavra, mas não na palavra do homem. Não confies no que o homem diz, mas confie no que a palavra diz. Alguém está dizendo que você tem que fazer determinadas coisas para alcançar o reino de Deus. Vê se a palavra de Deus te exige isso. Vê se está em conformidade com a Bíblia. Vivemos uma era de tantas inovações, de tantos preceitos, de tantas exigências, de tantas regras, de tantos métodos para se alcançar a bênção de Deus. Pouco se fala sobre entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, teu pai que vem em secreto e recompensará publicamente. Pouco se fala sobre mas buscai o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se fala muito em faça isto, invista nisto, compre isto, e precisamos estar atentos para ver se não estamos fugindo do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Prevalece a palavra. Jesus declarou aos seus discípulos: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. E Jesus depois faz uma exigência aos seus discípulos: de graça recebeste e de graça dai. Esta é a ordem do mestre, do dono da palavra, daquele que é o responsável pela palavra. Vamos para o nosso tópico 2. Deus te abençoe. Você talvez está chegando agora para participar conosco, seja bem-vindo e se envolva aqui no estudo da lição, e que o Senhor te abençoe poderosamente. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Oh, que coisa linda, hein? Olha a fonte da sabedoria, a Bíblia, a fonte da sabedoria. Ela nos torna a pessoa sábia. O conceito de sabedoria, o substantivo hebraico para sabedoria é Romai, e o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Ambas essas palavras, olha bem, ambas essas palavras, ela tem o sentido de habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Quem é sábio tem habilidade e tem também experiência, certo? A obra teológica e sistemática, uma perspectiva pentecostal, sugere que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, a teoria somada com a prática, tá certo? Os inteligentes usam apenas o conhecimento natural do mundo, e daqui a pouquinho nós vamos ver a diferença entre o inteligente e também o sábio, certo? E vamos ver também o tolo. Vamos ver esses três aspectos aqui daqui a pouquinho. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida, conforme Provérbios 4, 5 e 8.
Neste aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. O que adianta conhecer e não praticar? Aí Tiago, ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a alguém que contempla o seu rosto ao espelho, que quando vai não se lembra mais. Então, não devemos ser meramente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Glória a Jesus. O parágrafo 2. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, conforme Daniel 2:20, Romanos 16:27. Portanto, Deus é a sua fonte. Então, veja bem, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos e o próprio Deus é a sua fonte. Poderíamos dar o exemplo do amor, né? Deus, um dos seus atributos também é o amor, mas a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Olha que coisa interessante. Então, ele mesmo é a fonte. Louvado seja Deus. A sabedoria divina é inescrutável, conforme Romanos 11:33. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, conforme Efésios 1:8 e 9. Em resumo, visto que Deus é a verdade, é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Aí tem o Salmo 19:27, Provérbio 3:19. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Olha aí. O princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor, diz Provérbios. É só o princípio da sabedoria, o princípio. O temor do Senhor já é só o princípio. Então, toda a pessoa, né, que vive de acordo com os preceitos da palavra de Deus são consideradas pessoas sábias. Aí nos transportamos para o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos seus escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem uma série de promessas. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja folha não cai, tudo que faz prospera, dá seu fruto na estação própria. Oh, que bênção! Porque estão arraigados na palavra do Senhor nosso Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Está escondido em Cristo todos os tesouros da sabedoria. Então, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Automaticamente ele é sábio, porque ele está em Cristo Jesus. Parágrafo 3. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, do saber, né? Provérbios 1:7, na Nova Almeida atualizada. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Não podemos confundir temor com medo, tá certo? Nosso Deus é amor, é misericórdia, Ele quer estar ao nosso lado, Ele quer estar junto conosco a cada instante. Então, não podemos ter medo de quem quer estar ao nosso lado. Então, o temor é diferente de ter medo. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Romanos 12:1-2. Lá diz o que rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós experimentamos essa vontade de Deus, nós adquirimos sabedoria. É por meio da obediência às Escrituras, das Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Efésios 5:15. Em contraste, os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Nós vamos adiantar aqui, o nosso tempo é bem corrido hoje. O parágrafo 4, os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. E ele vai falar dos seus inimigos. Os meus inimigos estão sempre à minha volta, mas eu sou mais sábio do que eles. Por quê? Porque eu dou ouvido à tua palavra, eu medito nos teus mandamentos, nos teus preceitos. Fazia o salmista ser sábio.
Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, conforme Provérbios 9:12. Dentre eles, olha aqui, acumula conhecimento, Provérbios 10:14, ganha almas, e é bom a gente entender o ganhar almas quando nós vemos a expressão aquele que ganha alma sábio temos que ter inteligência para discernir isso aí. Nós adquirimos sabedoria não por ganhar almas, né? O indivíduo, quando é sábio, ele ganha almas, ele trabalha para o Senhor, mas a sabedoria ela é adquirida pela busca pela presença de Deus, pela santificação, pela oração, pela leitura da palavra, tá certo? Eu ganhei alma e vou me tornar sábio. Não, o ganhar alma não vai te fazer tornar sábio. O ganhar alma é um fruto de quem é sábio, certo? Então vamos lá, ganhar almas, tornar-se próspero, olha aí, prosperidade, Provérbios 19:8, isso nós estamos tudo falando acerca da pessoa sábia, né? Dos seus benefícios de ser sábio. A sabedoria traz prosperidade e exerce domínio próprio, Provérbios 29:11. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria, conforme Provérbios 4, versículo 7. Tiago capítulo 1, verso 5, se alguém ou algum de vós tem falta de sabedoria, diz a palavra do Senhor, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente. Deus tem sabedoria para cada um de nós. E Tiago diz que se alguém tem falta, é só pedir. Pede com confiança, crendo, e o Senhor dará liberalmente a cada um. Vamos para o nosso terceiro e último ponto da lição, a Bíblia e a prudência para a vida. Aí vem o conceito de prudência. O dicionário Wilke esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Então, quando nós olhamos aqui a declaração do dicionário Wilke e vai falar sobre a questão da prudência, ele vai comparar a uma pessoa sensata, certo? O sensato, ele é uma pessoa estabilizada, equilibrada, é uma pessoa que tem em seu ser os frutos do Espírito. Tantas pessoas às vezes querem se destacar como sábio, mas lhe faltam os frutos do Espírito. E eu vejo fruto do Espírito como atestado de salvação, ao passo que os dons não nos garantem salvação, tá certo? Então, prosseguindo aqui, e que o objetivo grego, sinetos, enfatiza uma decisão inteligente, conforme Provérbios 16:21. Dicionário Vini destaca o substantivo grego foroneses e sua declinação e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sineses sugere avaliação que precede a ação, conforme 1 Coríntios 1:19. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. Deuteronômio capítulo 30:19. Tomo os céus e a terra como testemunha entre eu e vós, que tenho colocado diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora quem que escolhe? Nós. Escolhei, pois, a vida para que viva é o conselho de Deus, né? As escolhas somos nós. É aquilo que nós gostamos de dizer sempre. Liberdade de plantar, nós temos a liberdade de plantar o que quisermos. Agora colher, infelizmente, só colhemos o que plantamos, certo? É a lei da semeadura. Também eu gostaria aqui de apresentar, dentro desta questão do conceito de prudência, métodos para que nós possamos alcançar esta sabedoria, esta prudência e nos tornarmos pessoas sensatas. Existe um tripé aí que nos ajuda a tornarmos pessoas sensatas. Quais são eles? Primeiro, a oração. Tudo que fizermos, precisamos fazer dentro do princípio da oração. Outra questão importantíssima, a análise. Eu oro primeiro, depois eu analiso. E também, em terceiro lugar, está a paciência, para esperar o tempo certo, o tempo de Deus, a hora que Deus vai nos conceder aquilo que tanto temos pedido. A prudência do justo
A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos, conforme Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão, conforme Provérbios 4,18 e 2 Coríntios 5,17. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência, Efésios 1, versículo 8, nos traz graça e sabedoria. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus, Efésios 1, 9. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura da Bíblia e comunhão com o Espírito Santo. Olha outra arma interessante aqui, hein? Oração, leitura da Bíblia e comunhão com o Espírito Santo. Olha, para que o justo ele seja prudente, ele alcance a prudência, ele vai precisar orar. Orar significa crescer na graça, leitura da Bíblia, crescer no conhecimento. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. E nunca se afastar da comunhão com o Espírito Santo. Davi, quando pecou, uma das suas grandes preocupações foi: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito Santo, o homem de Deus, a mulher de Deus sem o Espírito Santo, ele está morto espiritualmente. Porque o Espírito Santo é o atestado de que nós estamos em Deus e pertencemos ao nosso Deus. Então, indo para o último parágrafo desta lição, só apenas aqui alguns comentários rápidos, né? A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, eis que tudo se fez novo. Então, nova criatura nós nos tornamos quando estamos em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Devemos buscar esse preenchimento, não é isso? Esse ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos praticar a oração, praticar a leitura da Bíblia com entendimento. Nós aprendemos na lição passada que, lendo a Bíblia com a iluminação do Espírito Santo, nós entenderemos, nós conseguiremos interpretar bem a palavra do nosso Deus. Parágrafo 3. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência, Provérbio 1, de 1 a 6. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. A palavra branda, ela acalma o furor. A palavra dura, ela suscita a ira. Olha os conselhos maravilhosos. Dentre elas, destaca a autoridade para não revidar ofensas, Provérbios de 12, 16. A humildade para não exibir conhecimento. Muitas querem exibir conhecimento. Eu não posso ir além daquilo que sou. Eu posso me preparar mais, mas se eu adquirir mais conhecimento, eu não posso fazer disso um tripé para crescer, um palanque para crescer. Tudo tem que ser para a glória e para a honra do nome do Senhor. A correta tomada de decisões, Provérbios 13, 16, o pensar antes de agir para não ser influenciado. Olha, pensar antes de agir. Quantos que tomam decisões precipitadas, e isto não é sabedoria. O sábio, ele pensa antes de agir, né? Isto o leva nós vamos aprender sobre isso, vamos falar sobre isso agora há pouco, a aprender com os erros dos outros, tá certo? E não com seus próprios. Prosseguindo aqui, ser influenciado, para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, Provérbios 14, 37, olha, nos conduz a alcançar boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, Provérbios 15, 11, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. A palavra de Deus, como luz para o caminho, nos ajuda a ver um pouco mais na frente. Se eu tomar essa decisão agora, pode ser que lá na frente isso me cause um prejuízo. Eu vou tomar uma decisão precipitada e vou gerar um problema maior para ser resolvido depois. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Mateus 7, 24, Jesus apresenta claramente, este versículo está sendo repetido aqui, mas Paulo diz: olha, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Para quê? Para que eles aprendessem o que era correto.
procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Mateus 24, 45. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito Santo. Mateus 25, 4. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente, não como nércios. Efésios 5, versículo de número 15. Lá diz: vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Oh, meu querido irmão, que Deus nos abençoe nesta manhã, que possamos buscar essa sabedoria, buscar esse entendimento, não vivermos como nércios, como os loucos, como insensatos, mas que possamos buscar viver em sabedoria. Você pode me perguntar, mas o que é uma pessoa nércia? O que é o nércio? É aquele insensato, é aquele que não pratica muitas das vezes boas obras, muitas das vezes não consegue ver a brevidade da vida. Você vai para o Salmo 90, Moisés escreve o Salmo 90, a duração de nossa vida é até os 70, o que passa disso? Algumas pessoas robustez vai aos 80, o que passa disso é câncer e enfado. O insensato não consegue ver isto. Ele já está com 80 e está lutando dia e noite, ele quer mais, ele quer riqueza, e ele torna-se uma pessoa insensata. Então nós temos 3 tipos de pessoas que eu quero concluir com elas aqui. Primeiro é o nércio, que é o insensato. O segundo é o inteligente. Muitos batem no peito por causa da sua inteligência. E o inteligente ele tem uma certa virtude. O inteligente ele aprende com o inteligente ele reconhece, melhor dizendo, ele reconhece os seus erros. Este é inteligente. Ele reconhece os seus erros. É inteligente. Mas e o sábio? O sábio ele aprende com o erro dos outros. É muito mais importante você aprender com o erro dos outros sem precisar passar pelo erro, sem precisar passar pelo problema. O inteligente passa pelo problema, aprende com os seus erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então assim, meus queridos, nós vamos já caminhar aqui para o nosso encerramento da lição nesta manhã. Que Deus nos abençoe. A nossa conclusão apenas diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor de Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filho da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. No outro tempo, era treva, mas agora, sois luz no Senhor Jesus. Antigamente nós éramos trevas, mas hoje nós somos luz no Senhor Jesus. Eu quero que Deus nesta manhã possa te abençoar poderosamente, agradecer você que tem acompanhado conosco. Espero que tenha te ajudado a crescer espiritualmente essa lição nesta manhã e que você tenha a palavra de Deus como a luz para o seu caminho. Que você faça as coisas pautadas na palavra, as suas decisões sejam pautadas na palavra. Eu vou tomar esta decisão, chegou aqui uma boa proposta para mim, analisa ela segundo a palavra. Quantos que estão entrando por atalhos e entrando em contradição com a Bíblia para benefícios, às vezes para coisas materiais, por dinheiro, Quantos? Negociando a salvação, negociando a sua integridade, negociando a sua comunhão com Deus por causa de propostas, bandejas, e não passaram pelo crivo da palavra. É uma mentirinha para o gasto. Eu vou dizer que eu sou isso sem ser. Eu não era isso não, mas eu vou dizer que eu vou ser porque eu vou ser beneficiado. A Bíblia diz que aquele que comete mentira é servo do diabo. Aí você diz: eu sou servo de Deus, eu tenho comunhão, eu participo da igreja, eu tomo ceia. Mas se você pratica a mentira, a Bíblia diz que você é filho do diabo. Pronto, não tem outra explicação. Amém? Então Deus abençoe. No nome de Jesus, se você gostou, compartilhe. Se você também não atingiu aí o seu objetivo aí, que você tanto desejava, estude mais um pouquinho,
participe com outros também e assim você poderá aprender mais. Aproveitando aqui que você possa se inscrever, se você não for inscrito ainda no canal da igreja, no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus, se inscreva e Deus vai te abençoar ricamente e você vai estar aí recebendo, né, os nossos cultos, também os estudos da Escola Bíblica Dominical aí no seu lar, e venha participar conosco também aqui na sede, presencialmente ou em uma de nossas igrejas espalhadas pela cidade, no campo. Que Deus abençoe. Vamos orar encerrando. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra, por esse estudo, ó Deus, desta manhã, que fala sobre as Escrituras como luz para o nosso caminho, Senhor Deus, lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração, para a glória do teu nome. Entregamos tudo em tuas mãos, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e volte nos assistir no próximo domingo.